Bem, alunos, dando continuidade então ao uso do PowerPoint, agora nós vamos falar sobre a guia Início. Bem, é através da guia Início que nós vamos, como o próprio nome diz, começar a iniciar a nossa apresentação. Na versão 2010 do PowerPoint, essa guia Início, que nós estamos observando, ela é chamada de guia Página Inicial. Aqui nós temos, por exemplo, no grupo Área de Transferência, que é o primeiro grupo que aparece, recursos como colar, recortar, copiar e até o pincel, que permite aí copiar formatação. Também temos aqui um outro grupo chamado Slides, e nesse grupo Slides nós vamos obter aqui informações como, por exemplo, novo slide, layout, redefinir e excluir. Vamos começar as explicações justamente por esse grupo chamado grupo Slides. Exemplo, eu estou aqui com apenas um slide na minha apresentação. Eu vou clicar nesse slide, vou adicionar um título, vou chamar de CTEC, e aqui vou adicionar um subtítulo, vou chamar de Informática, o subtítulo desse meu slide. Beleza, então eu tenho CTEC Informática no meu slide, só que eu só tenho um slide. Portanto, eu vou clicar ali onde diz Novo Slide, e ele vai exibir agora um slide 2, um segundo slide para a minha apresentação, no qual eu também vou adicionar um título, aqui vou chamar de Rodrigo, e aqui também vou adicionar alguns tópicos, ou tabelas, ou imagens, o recurso que eu quiser. Vou adicionar alguns tópicos aqui, vou colocar curso, concursos e aulas. Bem, agora a minha apresentação já tem 2 slides. Uma coisa interessante através desse grupo Slides é que após adicionar um novo slide, nós podemos selecionar um desses slides e aqui onde indica Layout, alterar o layout padrão desse slide. Então, vou clicar onde diz Layout e vou escolher um outro tipo de layout. Exemplo, vou escolher o layout onde indica 2 partes de conteúdo. Percebe que automaticamente o meu slide alterou seu layout. Agora eu tenho um título, aqui na esquerda tem alguns tópicos e abriu a possibilidade de uma outra parte de conteúdo nesse mesmo slide. Por exemplo, eu poderia escolher uma imagem, poderia escolher um clipart, uma tabela, posso inserir o que eu quiser. Vamos, por exemplo, inserir aqui uma tabela. Então eu clico, vou definir a quantidade de linhas e colunas para essa minha tabela. Vamos colocar aqui 3 colunas, tantas linhas, e agora pronto. Foi inserido um outro item dentro desse meu slide de acordo com o layout escolhido. Agora, além de permitir realizar essas operações, eu ainda poderia clicar na opção Redefinir, que ele vai redefinir o layout para o padrão original. Então, se eu alterei um determinado layout e eu clico em Redefinir, ele vai redefinir o layout voltando ao padrão original. Também teria a opção excluir, é claro, se assim eu gostasse, se assim por alguma razão eu quero excluir esse slide da apresentação, certo? Isso dentro do grupo Slides. Dentro desse grupo chamado Área de Transferência, nós temos a operação copiar, recortar, colar e até o botão Formatar Pincel, que serve para copiar formatação. Vamos dar um exemplo. Aqui eu tenho digitado como itens curso, concursos e aulas, nessa minha apresentação. Eu vou alterar aqui alguma formatação da palavra curso, colocando negrito, itálico e sublinhado através do grupo fonte. Bem, isso são formatações diferenciadas. Se eu clicar no botão Formatar Pincel e agora arrastar sobre a palavra aulas, por exemplo, percebe que ele copiou a formatação negrito, itálico e sublinhado também para essa palavra aulas. Porque essa é a função do botão Formatar Pincel. Ele serve para copiar a formatação. Essa é a ideia desse botão. O que mais nós temos aqui? O comando, ainda no grupo Área de Transferência, nós temos o recurso Recortar, que é essa tesourinha. Quando eu clico no Recortar, percebe? Selecionei uma determinada palavra, concursos, e agora vou clicar no botão Recortar. Pronto, ele retirou o item da origem e agora enviou isso para a área de transferência. Se eu usar agora o comando colar, ele cola aquela palavra concursos no ponto de inserção novamente. Porque o comando recortar, que é a tesourinha, retira da origem e envia para a área de transferência. E o comando colar cola o conteúdo lá da área de transferência no ponto de inserção. Também poderia ter selecionado agora a palavra aulas e vou aplicar o outro comando, o copiar. O copiar mantém na origem e envia para a área de transferência. Percebe que no caso do copiar, a palavra aulas continuou na origem. Agora eu vou pressionar Enter e vou clicar novamente no comando colar. Percebe que ele colou aulas. Por quê? Se o comando copiar
mantém na origem e envia para a área de transferência, agora o comando colar pega aquele conteúdo da área de transferência e cola no ponto de inserção. Essas são as funções que a gente encontra, então, aqui dentro do grupo área de transferência da nossa guia início. Já vimos, então, o grupo área de transferência e grupo slides. Vamos trabalhar um pouquinho com o grupo fonte. Através do grupo fonte, nós podemos, por exemplo, selecionar um texto, como ali eu selecionei a palavra concursos, e agora a gente pode realizar algumas operações. Por exemplo, eu poderia alterar a fonte, aqui está indicando o calibre, eu vou alterar a fonte aqui para a fonte Aharoni. Pronto, alterei a fonte. Poderia alterar aqui onde indica o tamanho da fonte, para um tamanho de fonte maior ou menor. Ao lado nós temos um A grande com a seta para cima, que é aumentar o tamanho da fonte. Cada vez que eu clico nessa opção, ele vai aumentando, observa gradualmente o tamanho da fonte selecionada. E esse botão que está ao lado é o diminuir tamanho da fonte, qual eu vou clicando e ele vai diminuindo gradualmente o tamanho da fonte selecionada. Também temos ao lado uma borrachinha, que faz a função de limpar toda a formatação. Quando eu clico nessa borrachinha, ele limpa todas as formatações e volta ao padrão original. Observa, vou clicar na borrachinha que é limpar toda a formatação. Ele limpou todas as formatações que eu tinha aplicado, retornando à formatação original daquele texto. Depois temos o N indicando negrito, que deixa a fonte mais espessa. O I indicando itálico, que deixa a fonte inclinada. Temos o S aqui, indicando sublinhado, que deixa um traço na parte inferior. Ao lado nós temos o taxado, que coloca um traço no centro dos caracteres. E temos também ao lado ainda um outro S, indicando sombra de texto, que quando eu clico, cria um sombreamento no texto selecionado. Essas são algumas operações de formatação que nós temos básicas. Outras informações, nós podemos também alterar o espaçamento entre os caracteres. Quando eu clico aqui em espaçamento entre caracteres, eu poderia escolher, por exemplo, muito afastado. Percebe que o espaçamento entre os caracteres da palavra selecionada agora ficaram maiores, ficou muito afastado. Poderia escolher, por exemplo, também justo ou muito justo. Percebe que agora o espaçamento entre os caracteres ficou bem menor. Então podemos alterar nesse tópico também o espaçamento entre caracteres. Vou voltar a colocar a opção normal. Além disso, nós também podemos alterar a relação entre letras maiúsculas e minúsculas. Esse A maiúsculo ao lado de um A minúsculo é o botão maiúsculas e minúsculas, no qual eu vou clicar e agora ele vai permitir, por exemplo, colocar a primeira letra da sentença em maiúscula, colocar o texto todo em minúscula, em maiúsculas, colocar somente a primeira letra de cada palavra em maiúscula, que é essa opção chamada colocar cada palavra em maiúscula, e também alternar maiúsculo e barra minúsculo, que ele inverte as letras maiúsculas e minúsculas de um texto, como eu vou fazer agora. Vou pedir para alternar, percebe que a letra C ali ficou minúscula e as outras letras ficaram maiúsculas porque isso foi alternado. Novamente eu vou clicar, peço para alternar, e agora a letra C ficou maiúscula e as outras minúsculas em função dessa alternância. Ao lado ainda temos também o botão cor da fonte, que eu vou clicar, e ele altera então a cor do texto selecionado, isto é, altera a cor da fonte. Essas são as informações que constam nesse grupo chamado grupo fonte. Temos ao lado agora do grupo fonte um outro grupo chamado parágrafo. Nesse grupo parágrafo nós temos desde as opções marcadores, que são esses pequenos símbolos que aparecem no início de cada item, chamados de marcadores. Temos também o botão numeração, que eu vou clicar agora. Percebe que ele numerou os meus tópicos, 1, 2, 3, 4. É o botão que permite, então, ativar a numeração. Depois nós temos um botão aumentar nível da lista e também o botão diminuir nível da lista. Vamos fazer um exemplo. Essa palavra concursos, eu agora vou colocar ali aumentar nível da lista. Percebe que agora ele está se tornando um subitem do primeiro tópico. Quando eu colocar agora diminuir nível da lista, ele volta a constar como um tópico principal. Também temos o botão que permite alterar o espaçamento entre linhas, onde eu posso clicar e mudar o espaçamento entre linhas que existe entre as linhas selecionadas daqueles tópicos. Esse, então, botão espaçamento entre linhas, voltando ao tópico normal. Também temos a parte relacionada ao alinhamento do texto, do qual nós podemos selecionar se desejamos alinhar à esquerda. Podemos também alinhar centralizar, alinhar texto à direita
e se assim for necessário também o justificar, que em textos maiores vai alinhar junto à margem esquerda e direita ao mesmo tempo. O padrão aqui é o alinhar texto à esquerda. Também podemos dividir o nosso texto em colunas, por exemplo, poderia escolher 1, 2 ou 3 colunas, isso também é possível realizar aqui no texto. Ou até alterar a direção do texto. Quando nós alteramos a direção do texto, podemos, por exemplo, colocar esse texto, girar todo o texto em 90 graus. Percebe que agora ele girou o texto em 90 graus. Assim eu estou alterando a direção do texto. Vou fazer um outro exemplo, girar todo o texto em 270 graus. E assim nós vamos alterando a direção do texto em relação a essa caixa de texto que foi inserida. Aqui na parte onde diz alinhar texto, aqui é onde nós mudamos o alinhamento vertical. Nós podemos deixar em cima, que é o padrão, no meio, e também poderíamos deixar embaixo. Aí estamos mudando o alinhamento do texto. E outro ponto importante é converter essa caixa de texto em um Smart Art. O Smart Art é um elemento gráfico que auxilia a visualização de uma determinada sequência de elementos. Por exemplo, eu poderia escolher aqui um organograma, um diagrama. Vamos clicar aqui então em converter em Smart Art, escolher um Smart Art qualquer, e ele converte aquele meu texto num padrão de Smart Art. Bem fácil e rápido realizar essa operação. Depois eu volto lá para guia inserir e vou continuar o trabalho aqui para guia início, e vou continuar o trabalho com os meus elementos. Esses são os principais tópicos que nós temos aqui na guia início. Além desse tópico, nós temos também o grupo desenho, que permite a inserção e formatações de desenho, e até também a permissão de localizar e substituir elementos. Por exemplo, se eu quero localizar um texto dentro da minha apresentação, eu clico em localizar, digito a palavra desejada, como por exemplo curso, podendo diferenciar maiúsculas e minúsculas ou escolher somente palavras inteiras. E aí vou pedir para localizar próxima. Percebe que ele localizou curso, depois curso dentro da palavra concurso, e assim eu vou localizando os itens desejados, sempre de acordo com as configurações. Também poderia permitir substituir, onde ele vai não só localizar a palavra desejada, como permitir substituir por uma outra palavra indicada. Isso também é possível fazer aqui na guia início do PowerPoint. Ok? Bem, essas são as principais informações da guia início. Depois vamos falar da guia inserir.